Olá pessoal, Elcio mais uma vez, continuando aqui o estudo do OSPF, os seus LSAs especificamente, e hoje vamos falar sobre o LSA de rede, ou LSA do tipo 2. Então vamos olhar inicialmente aqui como é que o OSPF se comporta em redes broadcast. A gente vê aqui 5 roteadores, e eles estão aqui conectados entre si por um hub ou um switch. Não está sendo mostrado aqui, está sendo colocada essa barra, mas imagine que isso aqui seja um hub ou switch. E quando eu falo broadcast, eu não estou falando aqui, por exemplo, naquele tipo de broadcast que eu falava com relação à Ethernet, né? Redes Ethernet Broadcast ou Ethernet comutada. Não é verdade? Ethernet Broadcast com hub e comutada com switch. Não é esse o sentido de broadcast. Broadcast aqui significa uma rede que permita um tráfego broadcast. Então, mesmo se eu tiver um switch aqui, unindo esses 5 roteadores, como o switch permite tráfego broadcast, então, para o SPF, trata-se de uma rede broadcast. Ok? Muito embora quando a gente está falando em Ethernet, seria uma Ethernet comutada, mas aqui é uma Ethernet, é uma rede broadcast, tá bom? O que acontece? Bom, nós teríamos aqui nessa condição, se nós estabelecêssemos adjacências entre todos esses roteadores aqui, nós teríamos uma malha de adjacência que é descrita por essa figura aqui. Então, repare, o que acontece? Nessa malha de adjacências, cada roteador estabelece uma adjacência com os demais. Aqui, se nós formos contar, nós temos 10 adjacências. E o problema dessa malha de adjacências é que ela cresce com o quadrado da quantidade de roteadores. Então, falando mais precisamente, se eu tiver N roteadores, seja N um número qualquer, né, 2 para cima, eu teria N que multiplica N menos 1 sobre 2 adjacências. Então, se você colocar aqui N igual a 5, como é o caso, vai ser 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Tá certo? Se eu colocasse mais um roteador aqui, ficaria 6, né? Então ficaria 6 vezes 5, 30. 30 sobre 2, 15. Então, um roteador já aumenta em 5 a quantidade de adjacências. E por aí vai. Tá ok? Então, nesse caso aqui, se nós tivéssemos essa malha de adjacências aqui, o que aconteceria? Nós teríamos a probabilidade de um roteador ele enviar a mesma cópia de seu LSA de roteador para todos os roteadores com as quais ele manteria a adjacência. E aí ainda teríamos ainda um potencial incremento aí nesse tráfego. Por exemplo, o roteador R2 ele poderia fazer o flooding desse LSA para todos os demais, assim como faria R3, como R5, como potencialmente cada um dos roteadores. Então, nós podemos ter um mesmo LSA sendo transmitido várias vezes ao longo dessa malha de adjacências. E essa é uma das razões pelas quais, em redes broadcast, o OSPF ele elege um roteador que é chamado de roteador designado, ou DR, Designated Router. A eleição do roteador designado e do roteador designado de backup, que é o BDR, ela toma como base, inicialmente, um valor de prioridade, que esse valor de prioridade é um dos campos da mensagem do pacote Hello. O valor de prioridade
ele vai de 0 até 255. Quanto maior é essa prioridade, mais interessante, mais propenso é o roteador a ser o DR. Então, processo de eleição, o roteador que tiver a maior prioridade vai ser o DR, e o que tiver a segunda menor prioridade vai ser o BDR, tá certo? Mas se a gente tiver um empate com relação às prioridades, aí o desempate é resolvido com base no Router ID. Então, se dois ou mais roteadores tiverem a mesma prioridade, então o DR vai ser o que tiver o maior Router ID. Tipicamente, o valor de prioridade padrão é 1. E se você quiser alterar esse valor, você pode. Né? A gente já viu em vídeos passados que até o próprio Router ID ele pode ser alterado. Né? Ele pode ser configurado manualmente pelo administrador. Como, por exemplo, eu fiz aqui. Né? Supostamente fiz aqui. Então, se você quiser tirar um roteador do processo de eleição, é só você colocar a prioridade dele definida como 0. E se você quiser fazer com que determinado roteador ele seja o DR, é só você colocar um valor de prioridade maior do que os dos demais. Tá certo? Pois bem, então, o que acontece? O que acontece é o seguinte: quando a gente tem uma situação como essa aqui, é eleito um DR e um BDR, e o que acontece? Cada roteador tem que manter uma adjacência com o DR e o BDR apenas. Então, no caso de R1, ele mantém uma adjacência com DR e outra com BDR. R2, uma com DR e outra com BDR. R3, uma com DR e outra com BDR. E R4 mantém com o DR. Tá certo? O que são essas linhas cinza aqui? Essas linhas são linhas que estabelecem um relacionamento, que definem um relacionamento de vizinhança. Então, se você pegar aqui R1, o roteador R1 com relação a R5 e R4, o estado dele é um estado de adjacência ou, na verdade, um estado full, né? Que é um daqueles 7 estados do OSPF. Enquanto que com R2 e com R3, ele mantém um relacionamento de vizinhança. Então, ele está naquele estado two-way. Entendeu? Então, o que acontece? Pode ter em mente que quando R1 ele envia um pacote hello aqui, no campo lá de vizinhos, ele vai ter o identificador, o Router ID de cada um dos demais. Vai ter o de R2, de R3, de R4 e de R5. E a mesma forma é válido para os demais roteadores, certo? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma diminuição na quantidade de adjacências. Eu não tenho mais tantas adjacências assim. A quantidade de vizinhanças, né, ela vai ser a mesma, mas a de adjacência não, ela diminui. Pois muito bem. O que acontece? O DR, ele é um roteador que ele é responsável pela propagação de LGSAs de roteador dos demais roteadores. Então, o que acontece? Quando o R1 ele tem um LSA do tipo 1 para enviar através de uma adjacência, ao invés de acontecer o que acontecia aqui, ó, que ele manda para todos os demais roteadores, ele vai mandar para o DR e o BDR. O BDR só entra em operação em caso de falha do DR, tá? Então ele manda para o DR e para o BDR.
E aí o DR faz o flooding por suas adjacências. Então, o R1 ele não divulga para todo mundo, ele divulga para o DR. O DR que divulga para todo mundo. Então a carga de trabalho do roteador já vai ser um pouco menor, tá certo? Os roteadores que não são DR. E o que acontece? Quando ele divulga aqui para o DR e para o BDR, ele divulga fazendo com que o pacote, o datagrama IP, que encapsule o Link State Update, que contém esses LSAs, ele tenha como endereço de destino um grupo multicast especial chamado All the Routers, que é representado pelo endereço IP 224.006. Os roteadores que foram eleitos como sendo o DR e o BDR, quando eles concluem que eles têm esse status, eles automaticamente já se sentem parte desse grupo multicast. Tá certo? Esqueci de falar para vocês, mas a eleição do DR e do BDR começa com todo mundo atribuindo a si próprio o status de DR. E com o passar do tempo, quando todo mundo recebe o hello dos seus congêneres, aí eles veem se de fato eles são o DR ou o BDR. Então, o que acontece? Como eu falei, o DR é o camarada que gerencia o processo de flooding ou de propagação, né, de LSA do tipo 1 dos demais roteadores. Ok. Agora, outra coisa que o DR faz, e aí a gente vai chegar no nosso assunto propriamente dito, é a criação do LSA de rede, ou conhecido também como LSA do tipo 2. Esse LSA ele tem como função descrever a rede broadcast nos seguintes termos. Ele é capaz de fornecer a informação de qual é o prefixo dessa rede de broadcast e quais são os roteadores que fazem parte dela. O prefixo é dado de maneira indireta, como a gente vai ver daqui a pouco. E os roteadores que fazem parte são descritos em termos dos seus router IDs. E toda vida que um roteador ele recebe um LSA do tipo 2, ele propaga ao longo de sua respectiva área. Bom, aqui nós temos um exemplo de uso desse LSA. Então nós vemos aqui o seguinte. Nós temos aqui uma rede broadcast, temos R1, R2 e R3 conectados a essa rede broadcast. Cada um desses roteadores aqui tem também uma rede stub. O DR é o R3 e o BDR é o R2. Nós vamos ver que o LSA do tipo 2 ele é particularmente útil para roteadores que estão fora da rede broadcast. Então, a pergunta é: como é que o roteador R4 vai construir a topologia dessa interconexão, dessa área, a partir da sua LSDB, né? Link State Database. Aqui está errado, deve ser DB. Vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos o LSA do tipo 1 do roteador R1. Tá certo? Então, o que acontece? Esse LSA do tipo 1, quando ele chega aqui em R4, pelo conteúdo desse LSA, o R4 ele já começa a montar uma ideia do que seria a topologia dessa área. Então ele sabe, por exemplo, que conectado a ele está um roteador do tipo... Já está o roteador R1, perfeito?
e que aqui, por exemplo, nesse LSA aqui do tipo 1 de R1, eu tenho quantos enlaces, OSPF, eu tenho um aqui, eu tenho 2 aqui e eu tenho mais um aqui. Perfeito? Esse enlace do tipo 1 fala que R1 está conectado a um roteador cujo router ID é 4444, que é R4, e que ele está ligado a R4 através do endereço 14.14.14.1. Perfeito? Tranquilo. Esse enlace tipo 3, ele fala justamente da rede que liga R1 até R4. Esse outro enlace do tipo 3, ele fala sobre essa rede stub, a 10.10.10.0/24. E aqui está a novidade. Eu tenho um outro tipo de enlace que a gente não viu até então, que é o enlace do tipo 2. A gente viu o enlace OSPF do tipo 1, que descreve a conexão ponto a ponto, e a tipo 3, que descreve uma rede stub. O que é que descreve o enlace do tipo 2? E aí eu vou repetir aquela figurinha que a gente viu quando estava trabalhando o LSA do tipo 1. Ele fala sobre uma rede de trânsito, que é aquela rede, os pacotes estão de passagem, né? Então, tipicamente, um pacote, a maioria dos pacotes nem são originados na rede de trânsito, nem são destinados a ela. Tudo bem. E nesse caso aqui, do enlace OSPF do tipo 2, o que é que vai ter no link ID? O endereço IP do DR conectado a essa rede de broadcast ou rede de trânsito. E o que vai ter no link data é o endereço IP do próprio roteador que originou esse LSA. Então, o que acontece? Aqui, no link ID, vai ter o quê? Vai ter o endereço do DR, que é 123.123.123.3. E o que vai ter no link data vai ser o endereço de R1 que o conecta a essa rede de broadcast ou rede de trânsito, né, conforme você queira. Então, quando o R4 ele toma posse aqui desse LSA, ele monta essa ideia preliminar do que seria a topologia da área. Conectado a mim tem um roteador R1, esse roteador R1 ele tem uma rede aqui 10.10.10.0 e ele é conectado aqui a uma rede de trânsito, ou uma rede broadcast. O endereço dele conectado a essa rede é 123.123.123.1 e o endereço do DR dessa rede de broadcast vai ser 123.123.123.3. É isso que R4 vai conhecer a partir desse LSA do tipo 1 que é enviado por R1. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos ver o que é que R4 vai poder derivar quando ele recebe o LSA do tipo 1 que é enviado por R2. Quando ele recebe esse LSA do tipo 1, ele vai ver o seguinte: poxa, eu tenho aqui um outro roteador chamado 2222, um router ID, e eu sei que esse roteador ele tem uma rede, conectada a ele que é a 20.20.20/24, tudo bem. E sei também que ele está conectado a uma rede de broadcast e que o endereço do DR dessa rede é 123.123.123.3. Então é o mesmo DR aqui de R1 e que o endereço
que liga R2 até essa rede é 123, 123, 123, 2. Tudo bem? Tudo bem. Repare que R4 não sabe ainda a identidade desse misterioso DR. Pois bem, aqui a gente vê a contribuição do LSA do tipo 1 de R3 para a construção da topologia aqui na cabeça, né, entre aspas, de R4. Então, R4 passa a entender que existe um roteador chamado 3333 e que esse roteador aqui, ele possui uma rede chamada 30.30.30.0/24 e que, bom, ele também está ligado a uma rede de trânsito. O endereço dele, o endereço do DR ligado a essa rede é 123, 123, 123, 3, e o endereço dele ligado a essa rede é 123, 123, 123, 3. Ou seja, esse cara é o próprio DR. Então veja, aqui, só com esses LSA do tipo 1, R4 ele já tem uma ideia aproximada dessa topologia, né? Dessa área. O que falta para R4 identificar perfeitamente essa topologia? Falta o endereço desta rede de broadcast ou dessa rede de trânsito, conforme você queira. Tá certo? E aí veja, vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui é uma rede de broadcast, mas também chamada rede de trânsito. Por quê? Olha só, majoritariamente você pode ter um tráfego que sai daqui e vem para cá, ou sai daqui e vem para cá, ou sai daqui e vem para cá. Enfim, de fato essa é uma rede de trânsito, né? Tá bom. Então falta o quê? Falta o endereço dessa rede, não falta? Falta, sim, senhor. É aí que entra o LSA de rede. O LSA de rede, ele é originado pelo DR, tá certo? O DR propaga aqui para R1 e para R2 através das suas respectivas adjacências, e R1 e R2 vão propagar para os seus vizinhos, né? E R1 está propagando aqui para R4. O LSA do tipo 2, ele está dizendo aqui, olha, o router ID é 3333, tudo bem, tá? Aqui ele está dizendo, ó, o endereço IP do DR ligado à rede de trânsito. E aqui está a informação crucial, a máscara dessa rede de trânsito. Quando eu falei para vocês que o LSA do tipo 2 ele fornece a informação sobre o prefixo da rede de trânsito, da rede broadcast, e eu falei que ele faz isso indiretamente, é por quê? Porque para eu saber, para eu no caso R4, né, saber qual é o prefixo dessa rede de broadcast, o que é que ele faz? Ele faz um AND disso aqui com isso aqui. Então ele vai descobrir que a rede de broadcast é 123, 123, 123, 0/24. Sem a máscara não teria como. Ele teria já o endereço de todo mundo, ó, que faz parte dessa rede aqui, mas ele não teria, não tinha até então a máscara. E também ele fornece os roteadores que estão conectados àquela rede de trânsito. R1, R2 e R3. Então, o LSA do tipo 2, o LSA de rede, ele descreve a rede de trânsito. E isso é muito útil para roteadores fora da rede de trânsito saberem das informações sobre essa rede de trânsito, de sorte a formarem, a construírem dentro de si a topologia da área.
Tá certo? Tudo bem? Bom, nada mais havendo a dizer, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até breve.